Boa noite, Adriano. Vamos lá para mais um debate aqui a respeito das principais notícias que tem acontecido aqui no Brasil essa semana e comentar um pouquinho sobre as perspectivas que a gente tem aí para as próximas semanas aí e até o final do ano. Tudo bom? Tudo bem, Leonardo? Boa noite, amigos. Sempre um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo tão agradável sobre política, né? Onde a gente reflete, né, as notícias da semana, as notícias do momento. É sempre bom essa troca de ideias, né? Para mostrar que a galera do nosso lado, né, não está só, né? Tem mais gente que pensa que nem. Perfeito. Vamos comentar um pouquinho a respeito aqui, ó, da notícia de Lula, que é reparação para Dilma depois do arquivamento da ação das pedaladas fiscais. O que você acha a respeito disso? Olha, se a gente for olhar, se a gente for analisar pela lei, né, o impeachment da Dilma não foi crime, né? Não foi um golpe, foi uma coisa feita corretamente, né? Não há como negar os crimes de responsabilidade do Dilma Rousseff. Foi uma coisa que veio à tona, né? O Brasil inteiro viu, todo mundo viu, né? O que o governo da Dilma fez com o Brasil. Então, o impeachment, ele era inevitável. Então, chamar o impeachment de golpe é aquela velha armadilha da esquerda, né? Se não é do agrado deles, é golpe, é extremismo, e é aquela ladainha que a gente já conhece, né? Então, dizer que o impeachment foi golpe, a gente sabe que não é verdade, né? E é muito estranho o PT entrar com essa ação, né? A impressão que dá é que eles estão com medo de outras coisas, na verdade, né? Talvez até, quem sabe, já querem mudar a coisa para, na hora que apresentarem o impeachment contra o Lula, né? Para eles já terem já alterado talvez alguma coisa em termos de lei. Então é muito estranho querer mudar isso aí agora, né? O impeachment da Dilma foi uma coisa totalmente limpa, totalmente transparente. O povo foi para a rua exigir. Você deve lembrar, Leonardo, e vocês amigos, que o povo foi às ruas pedir pelo impeachment da Dilma. Foram vários os crimes, né, de responsabilidade. Então, querer mudar a história agora é uma coisa complicada. Uma coisa que o PT gosta muito de fazer, né? Eles querem mudar a história, eles querem mudar regras, eles querem mudar o que foi feito lá atrás. O PT é assim, né? O PT faz a coisa como convém, o PT muda a coisa para chamar de outra coisa, né? O PT muda aquilo que é para aquilo que não é e começa a chamar de que é, né? E o povo que apoia, que é simpatizante, aí eles começam a repetir isso aí, né? Você deve lembrar que o PT alterou até a linha de pobreza do Brasil, né? Quando eles falam que o PT diminuiu a pobreza, na verdade, eles mudaram o nível de pobreza, né? Eles mudaram o que era considerar. Então o PT tem muito isso, ele muda a coisa para chamar aquilo daquela coisa, mas a gente sabe que não é. Quem entende um pouquinho sabe que não é. E agora eles querem, né, anular, né, as condenações da Dilma, dizer que o impeachment não foi aquilo que todo mundo sabe que foi, né? Então, isso é muito PT, né, gente? Isso é muito PT, isso é muito esquerda sendo esquerda, né? A gente sabe que é isso mesmo e não assusta ninguém. Eu acho que é o tipo da coisa que não assusta ninguém, porque é muito PT isso aí, entendeu? Muito. Justamente. Eu acho que esse é o ponto. Quando você comentou aí que, na verdade, eles estão com medo, eu concordo plenamente. Ele está preocupado com o impeachment porque ele já está enfraquecido, as coisas estão desandando, a gente vê que o desemprego está aumentando, dinheiro aqui está tudo indo embora, os brasileiros estão evadindo com o seu capital e os estrangeiros que ainda imaginavam que seria um bom governo estão tirando dinheiro daqui do Brasil também. Então já está dando errado, ele está tendo que aumentar impostos para poder tentar manter o nível de gasto que eles estão colocando e está todo mundo insatisfeito. Ou seja, a gente pode estar aí à véspera de um impeachment. E ele está preocupado com isso. Por isso que é importante colocar essa narrativa. E dessa forma, ele coloca assim, não, tá vendo como foi errado essa questão do impeachment lá da Dilma, então vocês não podem impeachar também. Tá tudo errado e tal. Eu acho que é justamente esse ponto. Eles estão fazendo isso justamente para distorcer, para tentar barrar o impeachment, né? Então, eu concordo com esse ponto aí. Tá muito na cara, tá muito assim, aquela coisa de bola cantada, né? Tá muito aquela coisa de bola cantada. Então vamos logo mudar esse negócio aqui para justificar o que pode vir lá na frente, né? E isso que você falou é muito verdade, né, gente? Se você fizer uma análise desses 8 meses que está finalizando agora o 8º mês, né, do governo Lula, a gente teve aumento de desemprego, a gente teve muitas empresas fechando, a gente teve queda significativa no investimento no Brasil, no investimento estrangeiro, a gente tem aí
saldos negativos, né, recordes negativos, que não se via há décadas no Brasil. Então você vê que o Brasil está caminhando para trás a passos largos. E é uma coisa muito notória, é uma coisa muito escrachada. Eu penso que o PT já perdeu muitos apoiadores, porque por mais que o resultado da eleição tenha dado 60 milhões de votos, a gente já sabe, Leonardo, que nem toda essa galera é petista, sabe? Muita gente aí que votou no PT, votou mais por antipatia ao presidente Bolsonaro do que por simpatia ao PT. E eu acredito, gente, de verdade, acredito muito nisso, que dessa galera, que não é nem no além Bolsonaro, que votou no PT, eu penso que muita gente, se não quase todos, já está arrependido do voto. Eu tenho muita convicção quanto a isso. E eu penso que o PT, hoje, numa nova eleição, ele não teria essa força que, segundo o resultado da eleição, é surpreendentíssimo para todos nós, eu acredito, né? Foi o que foi publicado lá. Então, eu penso que o PT, cada dia que passa, está mais enfraquecido. Eu penso que o Lula, cada dia que passa, está mais enfraquecido. Tá, gente? E eu penso que, realmente, no período de impeachment, bem embasado, não está muito distante de acontecer, não. Concordo. Inclusive, um dos pontos aqui que a gente pode levantar é a questão do corte do repasse aos municípios. E boa parte da verba dos municípios é um repasse federal. É claro que sai dos municípios através do imposto de renda e alguns outros tributos, mas quando chega na União, eles têm que fazer esse repasse da parte dos municípios e devolver. E o Lula não estava fazendo isso. Estava atrasando alguns repasses e agora parece que caiu essa contribuição, pelo menos em 30%. E aí, muitos municípios, principalmente os mais pobres, eles têm essa dificuldade, têm essa carência, eles dependem muito dessa verba federal. Verdade, verdade. Né? E interessante é que, se você for ver, esses municípios mais pobres são de estados que apoiaram a esquerda. Né? Você vai ver aqui, vou falar um pouco de Pará aqui, tá? Vou falar um pouco do meu estado aqui, tá? A Assembleia de Deus, gente, aqui em Belém, está com um trabalho para ajudar o município de Melgaço. Eu não sou da Assembleia de Deus, mas de vez em quando eu vou lá visitar. A minha noiva é da Assembleia de Deus, então de vez em quando eu vou lá visitar. E a Assembleia de Deus está com trabalho para visitar, para ajudar a cidade de Melgaço. Eu não sabia, Leonardo, mas a cidade mais pobre do Brasil é Melgaço. Fica aqui no estado do Pará. Eu não sabia. Também não sabe não. Né? É a cidade mais pobre do Brasil, fica aqui no estado do Pará. Tá? Então, se você for ver, gente, essa galera toda apoiou a esquerda. Se você fizer um levantamento das cidades mais pobres, dos estados mais pobres do Brasil, essa galera toda votou na esquerda, apoiou a esquerda. Então você vê o Lula tirando dos que mais apoiaram ele, se a gente pode falar assim, não é verdade? Então, essa coisa do presidente dos pobres, presidente do povo, presidente do povo mais carente, é muito contraditório. É muito contraditório. Se você analisar bem, essas pessoas foram as que mais acreditaram na proposta do PT. Aliás, na proposta não, né? Na chapa PT, porque não existia plano de governo. O PT não tinha plano de governo. Nunca apresentou plano de governo. Né? Então, essas pessoas, se você for ver, essas pessoas apoiaram a esquerda. Gente, o estado do Pará, aqui no meu estado, a esquerda ganhou. Aqui no Pará, o Lula teve mais votos que o presidente Bolsonaro. Então, é uma coisa assim para se refletir muito. É por isso que eu digo, muita gente que votou no PT na eleição passada já deve estar arrependida dessa hora. E hoje, eu tenho cá minhas dúvidas se a votação seria tão expressiva como foi no ano passado. Pode continuar. E outra coisa, né? O governador do Pará aqui, né? É assim com o Lula, né? É uma troca de declaração de amor impressionante, né? Lula esteve aqui algumas semanas atrás, foi vaiado, né? Foi chamado do que o povo mais chama ele. E haja o governador do Pará fala, gente, vamos parar com isso, imitando o pai dele, né? Tentando falar grosso que nem o pai. E na minha opinião, para mim, não é um péssimo imitador, né? Mas não é dia de hostilizarmos ninguém. Hoje não é dia de sermos hostis. Ou seja, é ridículo. É uma coisa que dá até nojo. Mas enfim, né? Eles são, né, apoiadores do outro. Ganharam a eleição assim, levaram a eleição assim. E vão continuar assim, né? Mas o lado positivo da coisa, tá? Para mim, ao meu ver, o lado positivo da coisa é mostrar para o povo que esse negócio de pai dos pobres só faz sentido se houver realmente um incentivo para que o povo continue pobre, ou mais pobre ainda, porque quanto mais pobre,
mais apoio o PT vai ter. Quanto mais pobre, quanto mais desinformado, mais fácil é de manipular. Quanto mais pobre, quanto mais miserável, mais fácil é de você comprar esse voto. Então, tem muita coisa que é muito escrachada, e eu acho que isso acaba fortalecendo a nossa narrativa, acaba fortalecendo o nosso lado. O PT não está governando com os pobres. O PT não está governando com os pobres. Jamais. O PT não está preocupado com os mais pobres. Não está, gente. Não está. O PT não está preocupado com os mais pobres. Se estivesse preocupado com os mais pobres, o Lula não faria o que ele anda fazendo. Tá? Gastando dinheiro, torrando dinheiro público. Esse dinheiro poderia ser investido em educação, poderia ser investido em segurança, em saneamento. Você sabe, Leonardo, que o PT quase na sua totalidade votou contra. Aliás, eu acho que foi até 100%. Votou contra o marco do saneamento. Você deve se lembrar. Isso é verdade. Quem mais precisa de saneamento? É o povo pobre, né? E o PT, praticamente na totalidade, eu acho que até na totalidade, talvez. E o pior de tudo, né? Esse projeto. E quando você tira, só concluindo, quando você tira esse orçamento das cidades mais pobres, você está contribuindo para que a pobreza aumente mais ainda. Justamente. Vidas poderiam ser salvas, talvez. Não, Com uma distribuição de renda mais justa. Sim. Então, é muita coisa escrachada, é muita coisa lamentável, né? E eu volto a dizer, gente, aqui, acho que eu estou falando muito, mas eu volto a dizer aqui, que a gente não está querendo desrespeitar ninguém. A gente não está querendo aqui ultrajar ninguém. A gente quer debater. A gente só quer debater. Leonardo, você é um militar, eu sou um professor. Não é do nosso feitio desrespeitar pessoas. A gente quer debater. A gente só quer debater. Quem é contra o nosso lado, quem é do outro lado, defenda o seu lado. Com respeito, gente. O diálogo pode ser muito proveitoso, tá? Com respeito. É por isso que a gente aqui não desrespeita ninguém. A gente apenas levanta fatos e debate esses fatos. Tá? Longe de nós xingar alguém, desrespeitar alguém. Tá? Mas volto a dizer, o PT não está governando pelo povo mais. Você comentou a respeito ali do marco do saneamento. Não apenas teve uma bancada muito forte assim, do PT que votou contra, mas agora, nesse governo, o Lula tentou reverter. Ele tentou voltar todas aquelas melhorias dos benfeitorias que tinham acontecido, tentou mudar tudo. E isso mostra o quanto ele decepciona o eleitorado dele. Outro fato que também foi muito importante, que é recente, ele colocou o advogado dele lá no STF. E todo mundo achando assim, nossa, vai ser um cara terrível, esse pessoal de esquerda e tal. E o que acontece? As últimas decisões dele têm sido favoráveis às pautas mais conservadoras. Ele votou contra a questão do porte de droga ali, que o STF tá dando o aval. E aí o que acontece? Muita gente da esquerda começou a atacar ele, falando que foi o principal erro do Lula e tudo. Então o que acontece? A gente já percebe que a base dele está muito insatisfeita. Aí entra essa questão dos municípios, mais essa questão aqui, que ele não está... o próprio advogado dele lá no STF não veio para ajudar a esquerda. A gente começa a perceber que é só um projeto de poder. Ele está ali para poder favorecer a ele. Ele colocou o advogado dele lá para favorecer a ele. Não, ele não está nem aí. Você comentou a respeito dessa gastança dele, que não está olhando para os pobres. Houve uma época onde tinha mais dinheiro, então ele podia gastar à vontade, encher os bolsos e se usufruir de todo o poder do Estado, mas ainda sobrava um pouco para o povo. Hoje não tem tanto dinheiro, então entre ele e o povo, quem que ele escolhe? Ele quer as benesses, todos os benefícios, toda a parte boa e luxuosa dessa questão de ser presidente, de ter todo esse poder nas mãos, né? A gente vê o seguinte, né, que o eleitor de esquerda, ele se informa pela Rede Globo. Então a Globo, ela manipula as informações porque a Globo ela faz parte do conluio. E a Globo tem interesse, né? O Lula já entrou despejando milhões e milhões de reais da Rede Globo. Então a Rede Globo voltou a ser a líder, né, na verba do governo. Você deve ter acompanhado essa notícia. Então a Globo faz parte do esquema. A Globo trabalhou 4 anos sem parar, batendo no Bolsonaro, batendo. E o povo que assiste a Globo, eles se informam por ali. Então, o eleitor de esquerda, se você conversar com ele, ele vai repetir aquilo que ele ouviu no Jornal Nacional. Não tem jeito. Então, as outras fontes de informação, você vê a Gazeta do Povo, que está um trabalho excepcional, você vê agora o Oeste Sem Filtro, você vê o Pingo no Rio, você vê a Jovem Pan. Essas pessoas ainda têm um alcance muito pequeno, comparado ao tamanho do Brasil. Tem um alcance relativo. A Jovem Pan é um canal de política que tem mais seguidores no Brasil. Você deve saber disso, tá?
mas ainda tem um alcance muito pequeno se você ver o tamanho do Brasil, né? Então, o eleitor de esquerda, ele se forma na Rede Globo. Então, ele vai falar aquelas coisas que ele ouviu na Rede Globo. Ou seja, a Rede Globo ainda é muito forte. Só que a Rede Globo, ela tinha interesse que o PT voltasse ao poder, porque eles queriam verba do governo, coisa que o presidente Bolsonaro cortou. O presidente Bolsonaro cortou. O presidente Bolsonaro, ele tinha responsabilidade com o dinheiro público. Isso se chama responsabilidade com o dinheiro público. Bolsonaro viajava e ficava nas embaixadas. Bolsonaro viajava e ficava nos quartéis. Despesa zero. Lula, em poucos meses, gastou 12 milhões no cartão comparativo. Lula viaja, ele fica no hotel mais caro e escolhido pela Janja. Porque quem escolhe os hotéis é a Janja. Então, é dinheiro público. É muito dinheiro. E agora eles querem um avião para poder viajar com mais conforto. O Bolsa Família atrasando. Pessoas sendo cortadas. E haja o Lula gastar dinheiro nas viagens dele. E detalhe, já tem outra viagem agora. Você deve estar sabendo que já tem outra viagem programada, né? Ele não para, que é o Brasil. Sem necessidade. Mas não, dessa aqui já vai para outra. Dessa agora já vai para outra. Já tá tudo certo, já. Sem necessidade, ele leva dezenas de pessoas com ele. E quem paga tudo isso é o povo brasileiro. Ou seja, coisa que o Bolsonaro nunca fez. Mas se você for conversar com um esquerdista, ele vai repetir o que a Globo fala. Ah, mas e as joias? Mas e não sei o quê? Mas e o filho dele? E o filho dele? E não sei o quê? Entendeu? É aquilo que a Globo fala. Eu tava assistindo ontem aqui o F Sem Filtro, né? Onde houve uma ordem do PT para não parar de falar nas joias. Não, continua falando nas joias dele. Ele vai falando, não muda de assunto, não pode mudar de assunto. E quando você conversa com alguém de esquerda, eles falam isso, mas e as joias? E as joias? Ou seja, é complicado. É muito complicado. Eu não. O meu objetivo é tentar fazer com que pessoas reflitam. Pessoas que não estão tão ensigaradas, né? Com essas coisas, possam refletir, né? Que é uma coisa que eu já vi o Gustavo Gaia falando, que eu já vi o Nicolas falando, que eu já vi pessoas de direito falando. Bora fazer o povo refletir. Uma coisa que está muito escrachada, né? O pau da esquerda é totalmente escrachado, né? Você vê o Zainu no STF, você vê o Pavinato saindo da Jovem Pan, porque não quis pedir desculpa para um cara que é de esquerda. Esse desembargador é de esquerda. Ele é o candidato do STF para assumir um novo cargo agora. Então, a coisa é muito escrachada. A coisa é muito escrachada. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, gente, né? Então, os poderosos têm o seu lado, né? Os poderosos têm o seu lado. É o lado da esquerda. E o povo precisa acordar. Eu acho que o povo ficou muito amedrontado daquilo que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro. Eu acho que o povo ficou amedrontado, né? Poxa, eu vou uma passeada 7 de setembro, eu posso ser preso, né? Muita gente está com medo, né? 7 de setembro tá vindo aí, eu vou? Não sei se eu vou, eu posso ser preso, né? Então, muita gente tem esse pensamento. Se você pensar bem, o 8 de janeiro deu certo para a esquerda. Deu certo para a esquerda. E aí, se a Polsai da CPMI, como eles fizeram, praticamente eles ganharam a parada. Infelizmente, eles ganharam a parada. E a gente precisa aceitar isso aí. Lamentar, mas aceitar. Bom, você levantou dois pontos aí que eu achei muito importante para a gente comentar aqui. Então foi a questão do cidadão, a maioria da pessoa, principalmente os mais humildes, eles recebem muita informação através da grande mídia, né? Através do jornal, da TV. E o outro ponto foi a questão do ataque ao Bolsonaro, nas joias e tudo. Então teve mais essa narrativa que eles tentaram colocar, tentaram falar sobre as joias. E engraçado que roubou, que isso, que desviou a joia, mas tudo já foi devolvido. Tinha um relógio que foi vendido, mas tudo isso estava em lei e falava lá que o item personalíssimo, ele poderia ficar, que é joias, botões, coisas que tinham o nome dele, são coisas personalíssimas, eles poderiam ficar. Então teve uma assessoria, que eles disseram que ele podia ficar, ok. Aí, quando teve essa decisão, dizendo o contrário, não pode. O que o Bolsonaro fez? Não, peraí, deixa eu recomprar isso aqui, deixa eu pegar tudo. Devolveu, acabou. Não tem mais nem história para contar. Agora, enquanto o Lula, né, aqueles 11 contêineres, levou um monte de coisa embora, até hoje, né? Mas enfim, aí a grande mídia ficou batendo isso e reforçando e falando. E tinha gente de esquerda que realmente acreditava que, não, agora vamos prender. Teve corrupção? Não. Teve desvio? Não. Um presente que ele ganhou. E aí eles estavam realmente acreditando. E aí o que aconteceu? Não deu em nada. E a popularidade, saiu uma pesquisa agora,
Ele falou que 98% das pessoas que votaram no Bolsonaro mantém o voto, se fosse hoje, e acredito que não tem nada disso. E eles falaram isso com uma cara de desânimo, como se fosse a coisa mais espantosa do mundo. Como assim? Por quê? Porque muita gente, quem realmente acordou, não segue mais essa cartilha da grande mídia. Eles não estão mais acreditando no que está acontecendo, no que está se passando lá, nessas narrativas que eles tentam criar. Houve uma época em que eles realmente conseguiam fazer isso, destruir reputações, colar qualquer tipo de narrativa, inventar fake news, que o problema deles não é com fake news. Eles querem ter um monopólio das fake news. Esse é que é o ponto. E eles ficaram muito assustados, que bateram, e a popularidade dele continua lá em alta. Em contraposição, o Lula só caindo, perdendo apoio, os municípios entrando em greve, muita gente reclamando, e Bolsonaro aí, o pessoal parece que não entende, por isso da perseguição tão grande em cima do Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro teve em Barretos ontem, né? Acho que foi ontem, né? Isso. E foi ovacionado, né? E hoje recebeu mais um título, né? Esse é cidadão mineiro, né? Esse é o título de cidadão mineiro, o presidente Bolsonaro, né? Então, a popularidade dele só aumenta. Cada dia que passa, as pessoas têm que reconhecer que a gente sempre teve razão, né? Na pandemia, ele sempre teve razão, né? Aqui, ó, Bolsonaro recebe título de cidadão honorário de Minas Gerais, ou seja, não adianta. A popularidade do Bolsonaro é grande, tá? Nós somos maioria, sempre fomos maioria, tá? Nós somos maioria. Vamos ser, eu penso que vamos ser sempre maioria, tá? O bem é superior ao lado do mal, não adianta. E é aquela coisa, né? Os poderosos têm o seu lado também. E eles têm poder, né? Então o STF foi o maior cabo eleitoral do PT, né? Da eleição passada. Eu diria que quem tinha que passar a faixa por Lula era o Alexandre de Moraes. Não era aquele povo lá todo, né? Aquele teatro ali. Eu só não ri, eu tava com muito ódio naquele dia, mas aquilo ali, se você pensar bem, aquilo ali foi um teatro. Aquilo ali foi uma chanchada, né? Aquilo foi uma chanchada, né? Mas quem tinha que passar a faixa era o Alexandre de Moraes e o William, gente. Sabe? Tinha que ser aquela coisa assim, não, eu. Tinha que ser os dois ali disputando quem passava a faixa pro Lula, né? Mas enfim, eu acho que a gente é a maioria. Mas eles têm os poderosos. E eu tinha mais uma coisa para a gente refletir, né? Se o Bolsonaro tivesse culpa no cartório, com os inimigos que ele tem, gente, já estava preso há muito tempo. Com certeza. Já estava preso há muito tempo. Aí, mas os filhos dele, gente, os inimigos que o Bolsonaro tem, gente, são as pessoas mais poderosas do Brasil. Se o Bolsonaro tivesse culpa no cartório, já estava preso há muito tempo. Então, o que estão tentando fazer? Criar uma justificativa para prender o Bolsonaro. Tentando criar uma justificativa. Já inventaram cartão de vacina, já inventaram joia, já inventaram um bocado de coisa, né? Multa disso, multa daquilo. Não entende, mas só noção. Tornaram ele inelegível porque ele reclamou das coisas que sempre foi feito no Brasil, inclusive pela esquerda, quem primeiro reclamou foi a esquerda, né? Então, a perseguição foi muito grande, né? É muito grande ainda, né? Ele sabe que o Bolsonaro, ele não pode assumir nem o cargo, porque se ele assumisse qualquer cargo, ele seria muito forte, né? Se o Bolsonaro viesse para senador, gente, na próxima eleição, ele ganharia em qualquer estado do Brasil. Até porque são 2 cadeiras em 2025. Então, ele ganharia. Era o meu sonho, eu já estava vendo já o Bolsonaro perdendo do Senado. Eu já estava vendo, sabe? O jogo virava com certeza. Vão ser 2 cadeiras, gente. Vão entrar 54 pessoas novas daqui a 3 anos, né? Se essa maioria fosse do nosso lado, e eu penso que vai ser do nosso lado, e Bolsonaro perdendo o Senado, gente, eu fico imaginando, o jogo virava com certeza. Infelizmente, a esquerda é forte no Senado. Infelizmente. E essa força que eles têm no Senado é que faz com que eles não vão para cima do STF como deveriam. Porque é o Senado que tem que ir para cima do STF. Infelizmente, não vai. E aqui no meu estado, o estado do Pará, né, nós temos 2 senadores de esquerda, que são apoiadores do Lula, e nós temos um que é totalmente omisso. O Pará está muito mal servido de senadores. Muito mal. Mas o povo escolheu e é isso. Infelizmente é verdade. Isso aí você tocou num ponto que é importante a gente levantar,
porque a gente precisa trabalhar as nossas bases hoje. Então a gente precisa já começar a movimentar, a gente precisa se organizar. Eu vejo que a direita, ela se perdeu um pouco, o pessoal desanimou, acabou deixando algumas coisas e deu aquela diminuída naquela energia, aquela motivação que o pessoal tinha. A gente precisa recuperar esse ânimo e voltar a trabalhar. Porque tem muita gente que queria uma mudança radical, uma mudança imediata de uma hora para outra, mas isso não acontece, isso não existe. A gente precisa fazer um trabalho no longo prazo. A nossa vitória é garantida pela nossa resistência, é nossa capacidade de se manter firme com os nossos valores, com os nossos ideais e não ceder. Por mais que os tempos estejam difíceis, por mais que a gente esteja enfrentando coisas complicadíssimas, por mais que a gente esteja recebendo porrada de todos os lados, a gente precisa sim se manter firme. A gente precisa resgatar essa energia, esse ânimo, esses valores para continuar lutando, porque a nossa vitória é certa, ela vai acontecer, mas está lá na frente. E isso depende do que a gente está fazendo agora, do que a gente está fazendo hoje. Tem muita gente que já está trabalhando nos bastidores, tem muita gente que já está se organizando. Ano que vem tem eleições, a gente precisa levantar essas lideranças. E é como você falou, na próxima eleição federal, vai ter 2 vagas para o Senado. Então a gente precisa começar a levantar essas lideranças, que sejam talvez os deputados federais, algum nome forte ali, acaba se candidatando ao Senado para conseguir apoiar a gente lá. Os deputados Eu acho que o Nicolas é um forte nome em Minas Gerais para o Senado. Eu ficaria felicíssimo de ver o Nicolas senador. Eu não sei hoje a força do Gustavo Gaia, mas eu acho que ele está muito bem como deputado. Está indo muito bem como deputado. Não sei se já dá para galgar Senado. Não sei se o Gustavo Gaia já poderia ser o nome. Mas eu acho que o Nicolas já consegue. Então, nós temos que trabalhar isso aí, gente, porque são 54 cadeiras. Se a gente faz 2/3, a gente vira o jogo. No caso do Gustavo Gaia, eu acho que ele vai sair a prefeito em Goiânia. Já tem essa conversa, ainda não tem nada confirmado. Mas ele falou que não queria, né? Ele falou que não queria porque ele seria mais hoje como deputado, né? Eu preferia que ele continuasse como deputado, até porque ele está indo muito bem. Sim, tá isso é verdade. Ele tá muito atuante, tá muito bem, é corajoso, fala a verdade. Teve aquilo no Pará esses dias agora. Então, o Gustavo está indo muito bem, muito bem. Eu acho que hoje ele seria mais importante como deputado. Eu penso assim, que ele seria mais importante como deputado. E daqui a 4 anos, quem sabe ele se reelege novamente e continua com o trabalho. Agora, que seria uma ótima opção para o Senado, seria, com certeza. Isso é verdade. Seria ótimo, poxa vida. Gustavo Gaia por Goiás, Nicolas por Minas Gerais, Éder Mauro aqui no estado do Pará. Poxa, seria ótimo. Jair Bolsonaro pelo Rio de Janeiro, se não fosse essa inelegibilidade injusta, né? Jair Bolsonaro pelo Rio de Janeiro. Mas daqui até lá ele tem muita água para correr, né? Para correr, né? Seria um tilaço. E outra coisa, Leonardo, vai lembrar, né? Vai lembrar uma coisa, né? Que a presidência do STF, ela roda a cada 10 anos, né? 2026, o presidente do STF vai ser o Cássio Nunes Marques, né? Que foi colocado pelo Bolsonaro. E eu vi, sim, vai ser o André Mendonça, que também foi colocado pelo Jair Bolsonaro. Então, se não fosse essa inelegibilidade, tínhamos grande chance de fazer uma eleição espetacular. A esquerda, sabendo disso, correu e tornou o Bolsonaro inelegível, né? Então, gente, Adriano, eu admito, eu já fui muito inocente, sabe, gente? Eu já fui muito inocente. Eu achava que era só a gente que conversava. Que se reunia, que batia papo, que fazia live. Eu achava que era só nós. Claro que o Laudez também faz isso, gente. Claro que eles se reúnem, sabe lá, se até muito mais, não é verdade? Sabe lá o quanto que eles estudaram nessa eleição passada, né? Sabe lá o que esses caras não bolaram, né? Nessa eleição passada. E sabe Deus que eles já não pretendem para o futuro, né? Você deve estar acompanhando que na Argentina o Milei, né, está liderando as pesquisas. Né? Eu não sei qual foi o país que mataram o candidato de direita. Foi aqui na América do Sul. Não sei qual foi o país. Foi Equador, não sei se foi Equador ou se foi Peru, não sei. E eles já estavam comentando que era perigoso, né? O Milei tinha que tomar cuidado com a vida dele. O que é fato, né? Tentaram matar Jair Bolsonaro, né? Sim. Tentaram matar. O modus operandi desse pessoal aí é a forma de mensagem. E quando eles são bem-sucedidos, a culpa é do que morreu, porque eles semearam ódio. Ele foi vítima do ódio que eles semearam. E o povo repete isso. Meu Jesus querido. O povo repete isso, meu Deus do céu. Não dá pra entender, cara. O povo tá manipulado. É como o Gustavo Gaia fala, né?
A parte imbecilizada do país tá doutrinada e é muito complicado, né? Olha os jovens. Os jovens estão doutrinados. E é difícil você mudar a cabeça dessa galera. É difícil. As universidades estão empestadas de esquerdistas. Professores universitários, jornalistas, né? Estudantes de jornalismo. Essa galera toda é PT. E é muito difícil conseguir alguma coisa nesse meio. Eu sou professor, né? E a classe de professores, ela é quase que 90% esquerda. Quando eu falo que eu sou professor que eu sou de direita, tem gente que se admira. Sério? Um professor de direita, cara? É querido, um professor que entende de política. Sim. Vamos debater política? Para ver se faz sentido ou não você de direita. Se você ganhar de mim no argumento, eu passo para a esquerda. E se eu ganhar de você no argumento, você decide participar da sua linha. Mas, gente, o primeiro ponto na é esse. Pegue 2 professores e veja quem entende mais de política. O que entender é direito. Você pode fazer esse teste. E eu acho que não é só professor, não. Eu acho que é todas as áreas. Sim. Né? Qualquer que você pegar. É o cara que entende de política. Eu tô tentando, gente, ser o mais neutro possível. Tá? Eu tô tentando não puxar a luz da sardinha pro meu prato. Não sei se eu tô conseguindo, mas eu tô tentando não puxar a luz do meu prato. Pra fazer a pessoa refletir. Que o Lula, por mais que eu não goste dele, jamais votaria nele, ele tá como chefe do executivo do meu país. Ele é o chefe do executivo. Lastimavelmente, é a verdade. E como cidadão, eu posso criticar. Como cidadão que paga imposto, eu posso criticar. Eu posso fazer perguntas. Né? Na cabeça deles, não. Na cabeça deles, quem é contra deve ser fuzilado. Você vem de falando que essa raça deve ser extirpada, porque essa raça da direita deve ser extirpada. Aí você pergunta, o presidente do avô querendo extirpar a pessoa. Estranho, né? É muito estranho isso, né? Eu não me lembro do Bolsonaro falando em algum momento que ele queria extirpar pessoas. Não me lembro se aconteceu isso. Eu penso que não. O Bolsonaro deixava até que não respeitava ele falar. Sabe esse direito para as pessoas? Coisa que agora não existe. Meteram na cabeça das pessoas que o Bolsonaro era a ditadura. Coisa que não aconteceu. E hoje estamos numa ditadura. O Brasil hoje é uma ditadura. Você não pode falar o que você bem entende nas redes sociais. Você não pode falar o que você bem entende. Nem eu, professor, posso falar na sala de aula a minha opinião sobre muitas coisas. Eu sou tua amigo. Então, hoje o Pilhado, ele foi perfeito na análise dele. Muita gente é contra. Mas diz que é a favor para não ser taxado de extremista, de homofóbico, de transfóbico, de disso, daquilo, de não sei o quê. Mas essas pessoas são tão contra quanto nós. Mas para bancar o inclusivo, eles fazem o teatro lá e dizem, não, eu voto nele mesmo. Como é que pode o Miss Universo não pode mais ser decidido pela beleza? Porque você é feiofóbico, vamos dizer assim. Você tá indo contra, você não tem que incluir as feias também. Então o Miss Universo não pode ser a mais bonita. Porque você não pode ter fobia contra as meninas bonitas. Então, é cada coisa que eles querem enfiar a goela abaixo que não faz sentido. Bolsonaro foi taxado de presidente que não gostava de mulher. Mas quem é que defende homem trans dando porrada à mulher porque se sente mulher? É a esquerda, não é o Bolsonaro. Justamente. Então, quem é que defende as mulheres? É a esquerda? Bora parar pra pensar, pessoal. É isso. Gente, nós estamos aqui para isso. Para refletir. Nós só estamos aqui para refletir. Pensa pra gente, quem é que respeitava as mulheres? Quem é que respeita as mulheres? É a esquerda. Com certeza é a esquerda. Não é. Não é. Um homem que entende que se sente mulher, disputa um campeonato, ganha das mulheres porque ele tem mais força física. O homem tem mais força física. Ganha das mulheres. As mulheres se recusam a subir no pódio e meteram pau na menina. Vai meter o pau mesmo na menina, entendeu? Porque elas são transfóbicas. Gente, isso é injusto. Isso é injusto. Nós não podemos compactuar com a injustiça. O homem tem mais força que a mulher. Qualquer esporte que o homem tiver com a mulher, ele vai ganhar. Porque isso é do homem. Então, são coisas que não fazem sentido. Mas que, infelizmente, a mídia conseguiu meter na cabeça das pessoas. E
pessoas compram isso, né? O que a gente pode fazer, né? É tentar fazer esse nosso trabalho aqui, que eu pretendo continuar. Eu quero ver que você também pretende continuar. Mas é muito trabalho, sabe, Leonardo e galera? É muito trabalho. É muito trabalho. Deixando pela frente, muito trabalho. E pedir muita direção de Deus, porque para mim, a luta é espiritual. Tem o lado político, tem o lado, né, que a gente sabe que os poderosos têm assumido o seu lado, mas tem a questão espiritual. O povo brasileiro nunca foi tão rebelde à palavra de Deus como é o. Então tem a lado espiritual nisso. Eu vi muito isso nas passeatas. Eu vi muito nas passeatas. Né? Eles atacam muito a religiosidade. Eu vi orações, eu vi pessoas cantando hinos, cantando louvores. Eu vi muita gente orando pelo Brasil. Pessoas orando pelo Brasil foram chamadas de criminosos. Criminosos. Orar pelo Brasil é um crime. Nós somos taxados de criminosos. É indiscutível, gente. Existe um lado espiritual nisso. Existe. Existe uma rebeldia contra Deus muito grande. Nunca, na história do Brasil, houve um presidente que falasse tanto em Deus como o presidente Bolsonaro. E esse incomodou o ano das trevas. Isso incomodou muito. Gente, domingo de manhã, o presidente ia para a igreja rezar pelo Brasil. Você viu isso, Leonardo, muitas vezes. Sim. Domingo de manhã ele estava nas igrejas. Acompanhava a Beatriz, acompanhava a Carla Zambelli, acompanhava a esposa dele, Michele Bolsonaro. Orava pelo Brasil. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca vi Collor fazer isso. Eu nunca vi Itamar fazer isso. Eu sou mais velho que você, né? Mas eu nunca vi FHC fazer isso. Lula, coitado. Dilma. A gente vê um Lula dele. É. Não, ele se recusa a entrar. A gente sabe por. A gente sabe por. Mas, enfim. Tinha um presidente que orava pelo Brasil, né? Que representava o país em oração. Sem dúvida, isso é importante. Isso é importante. Deus, pátria, família, liberdade, honestidade. Era o nosso lado. O outro lado é o oposto disso. É só você ver. Deus, pátria, família, liberdade, honestidade. O outro lado é o oposto disso. E quando a gente pensava que seria fácil, né? Ganhar a eleição por causa dos valores que estavam postos à mesa, a gente acabou se enganando, né? Porque a gente esqueceu que eles também têm a artimanha dele. Né? Verdade. Eu acho que ano que vem é um ensaio para 2026, né? É um ensaio, né? E vamos ver, né? Vamos ver o que temos pela frente aí. O Bolsonaro não vai parar de se envolver, não deve parar de se envolver. Ele deve ter um candidato para cada capital, né? Ele deve ter um candidato para cada capital, ele vai apoiar a pessoa. Esses nomes serão nomes fortes em todas as capitais, todas. Eu peço a Deus todo dia que o Bolo não ganhe em São Paulo. Não deixa assim, não. Esse amigo ganhar em São Paulo. Não deixa, meu pai. Boulos, prefeito de São Paulo, pelo amor de Deus, acho que eu até choro se essa notícia sair na televisão. Então, Mas eu tenho uma pelo amor expectativa. de Deus, não. Eu tenho uma expectativa de que as coisas vão mudar de tal forma que as pessoas vão ter aquele ranço da esquerda, sabe? Ainda mais no que vem. Que as coisas daqui pra frente, como diz, é brincadeira, né? Daqui pra frente só pra trás. Já tá só dando, a coisa tá ficando feia. O PT tá perdendo. Quando chegar lá na frente, tem muita gente que às vezes é conservador, mas ainda apoia a esquerda por conta da enganação, da falácia, foi iludido, foi enganado durante muito tempo. Então esse pessoal começa a desapegar dessa questão, começa a se afastar da esquerda. Então eu acho que ano que vem muitas pessoas vão deixar de apoiar a esquerda vendo que não, isso aí realmente não presta. Então qualquer candidato que seja prefeitura ou vereador que seja de esquerda, eu não quero saber. Então eu acredito. Já entra na desvantagem, né? Isso. Agora eu acho que isso é muito forte. Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Eu acho que Norte e Nordeste, infelizmente, a esquerda é muito forte. Mas eu acho que Sul, Sudeste, Centro-Oeste deve dar direita nisso. Deve dar direita. Agora, Norte e Nordeste, eu acho que a missão é maior. Aqui em Belém, cara, infelizmente, é PT e PMDB. É um casamento, sabe? É um casamento. Se eles brigarem, sabe como é que vai ser? Porque eles estão num casamento aqui de décadas. PT e PMDB, né? Aqui em Belém é assim. Mas olha só, qual que é a minha visão?
nessa questão do Nordeste principalmente, olha, essa questão assim de Bolsa Família, do auxílio, de toda a dependência que eles criaram por conta do Estado, agora ver esse governo traindo esse pessoal, tirando aí milhões de pessoas do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, deixando de mandar verba para os municípios. O que vai acontecer? Pessoal, eu já vejo muitos desses vídeos que viram memes aí na internet, o pessoal assim, ô Lula, por que você tá fazendo isso? Eu que fiz campanha e tal, tá virando meme, a pessoa começa a viralizar esse negócio para escancarar. Tem muita gente que tá acordando. Eu acho que é mais fácil, em percentual, as pessoas começarem a migrar, sair, abandonar esse lado do barco do PT no Nordeste do que no Sudeste. Porque, na minha visão, assim, nessa eleição, os votos do Bolsonaro foram maiores no Nordeste do que da primeira. Agora, agora Nordeste, Sudeste, foi o contrário, reduziu. Porque era aquele pessoal limpinho, achando que já estava na hora de tirar o Bolsonaro, porque ele já não servia mais para o propósito, né? Que eles queriam só tirar o PT, achando que não, agora tá tudo bem, né? A gente controla o Lula. Acho que foi a culpa desse pessoal isentão. Inclusive, eu tive uma oportunidade, eu conheci um cara num grupo, não conheci, assim, de fato, mas pelo comentário assim, do cara, o cara falando assim que, não, se acontecesse uma eleição de Lula, eu voto em qualquer pessoa contra o Lula, menos no Bolsonaro. Pô, peraí, como é que é? Então, na última eleição, você votou no Lula? Aí, ele querendo, não, peraí, eu votei nulo, eu não voto no Lula de jeito nenhum, tá, mas, não, então, pra mim, quem votou nulo também é responsável pelo Lula, por esse desastre estar na presidência. Porque se metade das pessoas que votaram no Lula tivessem votado no Bolsonaro, o Lula não tava aí. Esse desastre não estava na cadeira presidencial. Isso sem considerar as pessoas que nem foram. Tem muito mais gente que nem chegou aí votar. Então, essas pessoas são responsáveis. Porque essas pessoas tinham que ter um mínimo de discernimento. Aí o pessoal fica pensando, não, mas não tem nada a ver, isso aí é mentira, porque eu votei nulo, então eu não votei no Lula. Você aceitou, acabou ajudando. Só do voto, sempre tem todo voto que não foi do nosso lado, todo voto que não foi do nosso lado foi a favor deles. Olha, gente que votou no Felipe Dávila. Não, votar no Felipe Dávila porque é o que tem menos chance. Você votou na esquerda. Eu até entendo. Quem não votou no Bolsonaro, votou na esquerda. Eu até entendo num ponto assim de primeiro turno, que tem várias opções. Ah, não, meu segundo turno eu vejo, mas não vou votar em Bolsonaro. Ok, aí eu até entendo. Aí até ok. Mas o cara chegar assim e tal, só tem Lula e Bolsonaro. A pessoa chegar assim, se fosse Lula e Alckmin, eu votava no Alckmin. Lula e qualquer outra coisa, eu votava em qualquer um, menos no Lula. Se você, Lula e Boulos, ele sabe que o Lula é pior. Ele é pior, ele deve vir na mídia, ele não tem projeto pra ir em nada. Sempre tem um que vai ser pior do que o outro. Aí o cara vai pegar assim, não, nem Lula nem Bolsonaro, quer dizer que o cara aceitou que o Lula vai entrar. Aceitou. Ainda mais depois do primeiro turno que o Lula tava na frente, não vou votar no Bolsonaro, não. Não, se o Lula tá na frente e você não vai votar no Bolsonaro, então, não tem isso também. Não tem nem o que ver. Isso também. Isso também. Todo voto que não foi do nosso lado foi para favorecer a esquerda. Se bem que a gente sabe que as urnas, até que ponto a gente pode confiar nas urnas, não se sabe até hoje. Porque as urnas velhas não podiam ser auditadas. Né? E foram as urnas velhas que aquela diferença que deu a vitória pro outro lado. Né? Então, as urnas não puderam ser auditadas. O voto impresso foi derrubado para poder evitar qualquer tipo de prova de possível anomalia no resultado. Então, é complicado, é muito complicado. Já passou, já levaram. Eu nunca me considerei derrotado. Eu sempre me considerei maioria, não sou a maioria. Mas eu acho que a eleição também de Deus é um final previsível. Sim. Né? Era um filme com final previsível. Eles iam levar. Tava na cara que eles iam levar. De alguma forma eles iam levar e levar. Eu não chamo o Lula de presidente, tá? Eu não chamo. Nem sobre tortura, não chamo o Lula de Lula. Eu chamo o Lula de Lula. E, aliás, eu acho que até Lula eu acho tão carinhoso, né? Eu chamo mais de Lula do que de Lula, porque Lula eu acabo fazendo logo um nome neutro também, aí eu já agrado mais. Então eu não chamo o Lula de presidente. Mas, enfim, aconteceu. O povo há de ser inteligente para poder chegar às suas conclusões, né? Estamos andando para trás, perdendo investimento, desemprego aumentando, os preços disparando, a gasolina não para de subir, né? Você está vendo aí a gasolina quase R$6 já o litro, quase R$6. Imposto só aumentando.
Galera falando que o Renault Kwid tá vendendo muito porque a gasolina não para de subir, né? Então é melhor comprar um Renault Kwid que é mais econômico do que comprar outro carro. No Brasil é até agora Renault Kwid, porque a gasolina não para de subir, então vai no Renault Kwid mesmo, que é a melhor opção. Né? Os donos de Renault Kwid que não se aguentam comigo, porque eu tô pensando, se a gente comprar um Renault Kwid também. Mas enfim, né? Isso, né, gente? O povo tem que saber escolher, né? O povo tem que saber escolher. Eu vejo o Tarcísio rasgando elogios para o STF. E às vezes eu acho que isso pode ser também uma jogada política, né? Porque Pode ser. o próximo candidato tem que ser um cara que não desagrade muito o STF, né? Sabe? Né? Então pode ser uma jogada política também. Verdade. Será que o Tarcísio não está fazendo o que o republicano está mandando? Vai lembrar que o Tarcísio não é do PL. O Tarcísio é republicano. Então, existem estratégias. Tá fazendo um bom governo, é o melhor governador do Brasil, e é candidato a 2026. É candidato. E essa troca de elogios com o Alexandre de Moraes, com o STF, isso pode ser uma estratégia, na verdade. Quem sabe a esquerda sai do poder e ela Tarcísio. Isso aí é uma opção boa. Então, às vezes, a gente se aborrece a princípio. Olha o Adriles. Olha só o Tarcísio elogiando o STF, olha só. Eu adoro a dele, gente. Adoro a deles. Adoro. Fala deles. Adoro a deles. Só que a gente tem que entender, é um jogo político, né, cara? Existe um jogo político. E às vezes você faz coisas que você não tá muito pra cima, mas tem que fazer, né? O próximo candidato a presidente tem que ser alguém que não tenha muita antipatia do Alexandre de Moraes. Vale a pena a gente lembrar disso aí, né? Então, talvez o Tarcísio esteja bancando o bom menino com uma jogada política, né? E se for, ele dá certo, claro. Se for, ele dá certo. Eu concordo nesse ponto aí. Ele tá certo, sim. E provavelmente será o nosso candidato, né? Do BNC, né? Provavelmente será o nosso candidato. Eu acho que é mais fácil o Zema vir à presidência agora. E eu acredito que o Tarcísio vai aproveitar a força que ele vai ter para tentar a reeleição. E eu acho que ele tentando a reeleição é garantido. E ele vai conseguir mais capital político. Que aí uma outra, em 2030, com certeza ele conseguiria assim, levar fácil, se for esse o caso. Porque o Zema agora, ele já terminou, vai estar terminando. Já é em eleição, né? Já é em eleição. Então, para o Zema já seria o momento para tentar a presidência. Então, diante de outros candidatos, eu não acredito que o Tarcísio tentaria contra o Zema, porque seria possível, iria dividir um pouco, eu acho que os votos, assim, tanto da direita quanto dos não esquerda, né, que tem o pessoal que é mais centro ali e tal. Então, eu acho que seria a decisão assim, mais sábia, seria tentar não chocar, não colidir essas duas forças, né, tentar o Zema já emplacar agora contra o que vier, que a esquerda for tentar colocar, e aí, em uma próxima eleição, o Tarcísio vem com mais força ainda. E aí, contra ele, não teria ninguém. Como dizia a FHC, né? A FHC dizia que na política existe uma fila, né? Você tem que esperar a sua vez, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar. Eu não sei se o Zema tem essa pretensão, né? Esse perfil de presidente, mas qualquer coisa é melhor do que a esquerda, né? Com certeza. Qualquer coisa é melhor do que a esquerda. Nada pode ser pior que a esquerda. Então, se for como Zema, se for Tarcísio, se for outra pessoa doente. Gente, nós tivemos uma mulher no poder que foi um verdadeiro despropósito. Então, eu acho que está na hora de outra mulher, de repente, se candidatar, né? Eu ainda acho que a Damares poderia ser uma possibilidade. Não sei, né, o que o futuro nos aguarda, né? Mas, assim, experiência de presidente mulher do Brasil foi péssima. Foi péssima. Acho que não podia ser pior, né? Então, você vê a Simone Tebet com toda essa demagogia que ela prega aí, com toda essa... Né, esse passar de pano na esquerda que ela faz. Espero que ela nunca seja presidente. Mas... Eu não sei não, mas eu acho que a Damares poderia ser um nome, não sei, é uma coisa da minha cabeça também. Mas eu acho que nós não tivemos uma mulher assim, com o perfil de presidente. Eu queria ver uma mulher no poder, eu gostaria de ver uma mulher no poder, competente, inteligente, Talvez a Michelle. A Michelle, né?
Michelle, por ser a mulher do Bolsonaro, ela já entra com uma dificuldade muito grande. A Michelle, a Michelle talvez já entrasse com a antipatia do Alexandre de Moraes. A gente não pode esquecer, gente, que o próximo candidato tem que ser alguém que o Xandão não acha muito feio, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Infelizmente, o Brasil virou um xandaquistão, né? Assim. Eu preferia a Michelle senadora. Mas quando eu concordo. Como eu gostaria muito de ver o Bolsonaro senador em 2026. Muito, muito, muito. Então, gente, tem muita gente para entrar. Tem muita gente boa para entrar. Muita gente boa. Então, fica imaginando o timaço que a gente pode montar em 2026, se a gente trabalhar, sabe? O timaço. O trabalho começa agora, né? Ano que vem já tem que começar a despontar as lideranças. Exatamente. Prefeitos e vereadores, né? Bora botar bastante, o máximo de vereadores possível, né? Da direita. O máximo de vereadores possível. E quem sabe até no meio dessa galera aparece já nomes fortes, né? Para ir para deputado federal, para ir para Senado. Olha, o meu passado é vereador e pulou para deputado federal, né? Sim. Deu um salto grande, né? É verdade. Ele deu um salto grande. Com 20 e poucos anos, né, o garoto? É um garoto, o negócio é um garoto, né? Então você pular de vereador para deputado federal, assim, de primeira, com 1,5 milhão de votos, poxa, conseguiu, cara. Com certeza. Vamos torcer para que apareça um outro Nicolas, né? Vamos torcer por isso, porque Vamos sim. é isso, não. Temos um trabalho longo pela frente. Meu amigo, boa noite para você. Deus te abençoe. Fica com Deus. Tá bom? Boa semana para você. Olha, segunda-feira é um dia bom para mim. Se você quiser manter esse horário, tá bom? Segunda-feira é um dia bom para mim, tá? Pelo menos por enquanto eu tô